Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota, assistente pessoal do professor Jossandro. Hoje serei responsável em apresentar a aula para vocês. Olá pessoal, resolvi dar uma rejuvenescida da abertura até aqui, mas é o seguinte, o assunto que iremos abordar será sobre espelhos esféricos. Nos chamamos de espelho esférico qualquer calota esférica que seja polida e possua alto poder de reflexão. É fácil observar que a esfera da calota dessa imagem tem duas faces, uma interna e outra externa. Quando a superfície refletida for a interna, o espelho é chamado de côncavo. E quando a superfície refletiva for a externa, nós o chamamos de convexo. Para o estudo dos espelhos esféricos, é muito útil saber os elementos que o compõem. Essa imagem vai ajudar bastante. Nela nós temos C, que é o centro da esfera, mas também temos V, que é o vértice da calota, o eixo que passa pelo centro, e pelo vértice da calota é chamado de eixo principal. As outras retas que cruzam o centro da esfera são chamados de eixo secundário. O ângulo alfa que mede a distância angular entre os dois eixos secundários que cruzam os dois pontos mais externos da calota é a abertura do espelho. E o raio da esfera R que origina a calota é chamado de raio de curvatura do espelho. Para os espelhos côncavos nos podemos ver que todos os raios de luz que incidem ao longo de uma direção paralela ao eixo secundário passam pelo mesmo ponto. Nós chamamos esse ponto de F e ele é o foco principal do espelho. E nós temos alguns casos de como a imagem se forma em alguns espelhos côncavos e eu sei que parece muita coisa, mas sério, se nós entendermos como fazer cada uma delas uma só vez, nós vamos conseguir fazer elas para sempre. E eu realmente falo sério quando digo isso. Nós temos o objeto atrás do centro que nós chamaremos de C e do foco é a letra E. Vamos pensar o primeiro raio saindo paralelo ao eixo central, atingindo o espelho e seguindo as regras de reflexão em espelhos, o raio será refletido e obrigatoriamente passará pelo foco. Então nós temos o nosso primeiro raio de luz. Agora, se um segundo raio sai do objeto e passa pelo centro, ele deve ser refletido exatamente na mesma direção. E o terceiro raio passando pelo foco, depois de refletir no espelho, sai paralelo ao eixo. O encontro dos três raios forma a imagem, que é real, porque ela não está atrás do espelho, invertida, porque ela está ao contrário do objeto, e menor porque ela é menor que o objeto. No segundo caso, nós temos o objeto entre o centro e o foco. Nós podemos seguir a mesma lógica e traçar o primeiro raio que sai paralelo ao eixo central e atinge o foco. Lembre-se que o raio que passa pelo foco é refletido paralelo ao eixo central. E o raio que passa pelo centro vai ser refletido passando pelo centro novamente. Isso forma uma imagem que é real invertida. Só que ao invés do caso anterior, ela é maior. No terceiro caso, nós temos um objeto na frente do foco. De novo, nós temos um raio que sai paralelo e reflete, atingindo o foco, e outro que atinge o centro. Só que nesse caso não existe nenhuma imagem na frente do espelho, mas se nos estendermos o raio para trás dele, nós vamos ver uma imagem virtual, direita e maior. No quarto caso, nós temos um objeto no foco. Nesse caso, seguindo sempre as mesmas regras, nós podemos observar que os raios não se encontram nem na frente, nem atrás do espelho. Por causa disso, nós dizemos que a imagem é imprópria, porque não há imagem. E por fim, no quinto e último caso, nós temos um objeto no centro. Nós vamos fazer exatamente o que fizemos para os outros casos. Traçando os raios, nos podemos ver que a imagem é invertida e fica exatamente na mesma posição em que o objeto está. Só que ainda não acabamos, porque precisamos falar dos espelhos convexos. No caso deles, a imagem sempre será virtual, menor e direita. E é isso, a formação da imagem consiste na continuação do raio refletido e do que passa pelo foco. Primeiro nós temos um raio que sai de paralelo ao eixo e é refletido como se estivesse saindo do foco, que fica do outro lado do espelho. Um segundo raio sai e atinge o centro do espelho e nos estemos este raio até a parte de trás do espelho e pronto, fácil assim. E é isso, pessoal. Ufa, pesado o assunto, né? Mas necessário. Então espero que vocês tenham entendido. Se não, deixem suas dúvidas e se tiverem curtido, deixem um joinha. Até a próxima aula. Fui.